Quando o fazendeiro tímido encontrou a jovem Apache ferida e sozinha, todos disseram que ela não voltaria jamais. Mas anos depois, quando ela apareceu à porta do rancho pronunciando o nome dele em voz trêmula, até os peões mais duros ficaram paralisados. Ninguém imaginava o que ela estava prestes a pedir. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol já estava quase sumindo atrás dos morros quando Neco encostou na varanda da casa grande. Elias estava sentado no mesmo banco de sempre, olhando para o nada. "Patrão, o senhor vai acabar virando uma sombra dessa varanda", disse Neco, tirando o chapéu de palha para enxugar a testa. "O gado já está no curral, os homens foram embora." Elias só acenou com a cabeça, sem virar o rosto. Ele revolveu uma moeda velha no bolso do seu jeans. "O senhor tem 38 anos, patrão. A fazenda vai bem, mas uma casa sem barulho de família é uma casa vazia", continuou Neco, o olhar azul claro fixo no patrão. "Está tudo bem assim, Neco", Elias respondeu, a voz tão baixa que quase sumiu no vento. "Prefiro o silêncio. Silêncio é uma coisa, solidão é outra. E o senhor conhece bem a segunda." Elias não respondeu. Ele conhecia. Cada dia era igual ao outro na Boa Esperança. Acordar às 5 da manhã, tomar café preto, caminhar até o curral com os peões, ver o gado, consertar uma cerca aqui, um portão ali, almoçar sozinho na mesa comprida da sala de jantar. À tarde, inspecionar as plantações. E no fim do dia, sentar naquela varanda para ver o pôr do sol. Seus únicos cadernos eram os de anotar pássaros. Tinha página e página com nomes e datas. Sabiá, Sanhaço, Seriema. Eram seus amigos. Naquela noite, porém, o céu escureceu de um jeito diferente. Nuvens grossas e roxas cobriram a lua. O vento começou a uivar nos eucaliptos. "Vai cair o mundo, patrão", disse Neco, já de chapéu na cabeça, pronto para ir para sua casinha. "Melhor fechar tudo. Vou só dar uma última olhada no bebedouro perto do Rio do Peixe", disse Elias levantando-se. "Não quero que o gado fique sem água amanhã se a tempestade estragar algo." "Agora, patrão, o senhor é teimoso." Elias pegou uma lanterna e um velho poncho de lã. O primeiro trovão ecoou, fazendo o chão tremer. A caminhada até a margem do rio era curta, mas na escuridão e com o vento ficou difícil. A chuva começou a cair, grossa e pesada. Em minutos a terra virou lama. A lanterna cortava a cortina de água, mostrando galhos caídos. Elias chegou perto da água. O Rio do Peixe já estava subindo, marrom e furioso. Foi quando ouviu. Não era o barulho do rio, não era o vento, era um som baixo, um gemido. Ele parou. A lanterna tremeu na sua mão. Podia ser um animal ferido, um veado talvez, mas o som veio de novo, mais humano. Com o coração batendo forte, Elias se afastou da margem e entrou um pouco na mata, seguindo o barulho. A luz da lanterna encontrou primeiro um pedaço de tecido, couro. Depois, um braço. Ela estava deitada de lado, encostada numa pedra. Uma mulher jovem. O vestido de couro estava todo rasgado e sujo de lama e sangue. Ela tinha um corte feio no braço e outra ferida na testa. Seu rosto estava pálido e os olhos fechados. Ela não se mexia. Elias congelou. Quem era ela? O que fazia ali naquela hora, naquela tempestade? Medo tomou conta dele. Medo de se envolver. Medo do que poderiam dizer. Avisos antigos do seu pai ecoaram na sua cabeça. "Não traga problemas para dentro da cerca." Ele deu um passo para trás. Outro trovão mais forte rugiu. A mulher gemeu de novo, uma dor muda no silêncio da tempestade. Elias olhou para a fazenda, para a segurança da casa grande e do seu silêncio. Depois olhou para a mulher no chão. A chuva batia no rosto dela. Sem pensar mais, Elias se ajoelhou, tirou o poncho e envolveu os ombros dela. Ela estava gelada. Com um esforço, ele a ergueu nos braços. Ela era mais leve do que parecia, mas Elias sentiu as pernas fraquejarem, não pelo peso, mas pela decisão que estava tomando. Caminhou de volta para a fazenda, tropeçando na lama, protegendo o rosto dela da chuva com seu próprio corpo. A lanterna pendia de seus dedos, jogando sombras loucas. Ele não foi para a casa grande. Em vez disso, contornou a sede e seguiu para um casarão de pedra mais afastado, a antiga senzala. Um dos cômodos, no fim, ainda tinha porta e teto. Ele usava para guardar coisas velhas. Com o ombro, ele empurrou a porta pesada de madeira. Entrou na escuridão úmida. Havia um colchão velho em um canto, sobre uma armação de ferro.
Elias deitou a mulher ali. Ela não acordou. Elias acendeu um lampião a querosene que estava em uma prateleira. A luz fraca iluminou o rosto dela. Ela tinha traços que ele nunca tinha visto. Olhos puxados, mesmo fechados, cabelos negros como a noite, grudados no rosto pela chuva. Ele olhou para a porta aberta. A tempestade continuava lá fora. Ninguém tinha visto. Ninguém sabia. Fechando a porta com cuidado, ele trancou por dentro com uma barra de madeira. Ele se virou e olhou para a mulher que respirava com dificuldade no colchão. A moeda no seu bolso estava parada. Seu mundo quieto tinha acabado. A luz do dia seguinte entrou fraca pelas frestas da velha porta de madeira. Elias estava sentado no chão, encostado na parede, tendo dormido ali mesmo. Seu corpo doía de frio e da posição desconfortável. Ele abriu os olhos e viu a mulher. Ela ainda estava deitada no colchão, imóvel, mas respirando. Ele se levantou devagar, os ossos rangendo. A tempestade tinha passado, deixando apenas o som da água pingando do telhado. Elias se aproximou. A febre tinha vindo durante a noite. O rosto dela estava quente e suado. Ele tinha feito o que pôde no escuro, limpado os cortes com um pano e água limpa, tentado estancar o sangue. Sem fazer barulho, ele saiu do quarto, trancando a porta por fora com um cadeado que ele nem lembrava estar lá. O ar da manhã estava fresco e limpo. Ele correu para a casa grande. Precisava de coisas, água fervida, mais panos, talvez algum remédio. Na cozinha, enquanto colocava água no fogo, Neco apareceu na porta. "Patrão, o senhor não apareceu para o café. Está tudo bem?" "Tudo, Neco. Só não dormi bem. A tempestade." Neco não disse nada, mas seus olhos azul claros pareciam escanear Elias. Os homens perguntaram do senhor. "Mandei eles começarem a consertar a cerca lá do sul, que caiu." "Bom, obrigado." Elias virou as costas, fingindo procurar algo no armário. Sentiu o olhar de Neco nas suas costas por um longo momento. Depois, ouviu os passos do velho peão saindo. Com o coração batendo rápido, Elias pegou uma bacia, panos limpos, uma garrafa de cachaça velha para limpar feridas e um punhado de folhas de boldo que sua mãe usava para febre. Escondeu tudo num saco de estopa e saiu pela porta dos fundos. Pela manhã e pela tarde, Elias dividiu seu tempo. Trabalhou com os peões, inspecionou o conserto da cerca, mas sua mente estava longe, naquele quarto escuro. Em todo momento, ele sentia o peso do segredo. No meio da tarde, ele voltou para a senzala. A mulher ainda dormia. Ele sentou ao lado do colchão, molhou um pano com água fresca e passou gentilmente em sua testa. Ela gemeu, virou o rosto. Seus olhos não abriram. "Vai ficar bem", ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. "Vai ficar." Assim foram os dias. 3 dias, 4 dias. Elias vivia numa tensão constante. Levantava de madrugada, levava comida e água, fervia chá de boldo e tentava fazer com que ela bebesse. Ela engolia alguns goles, inconsciente. Ele limpava os ferimentos. O corte no braço era fundo, mas começou a não mostrar mais sinais de infecção. Ele começou a observar os detalhes. O vestido de couro, agora limpo e dobrado num canto, tinha desenhos pintados à mão, formas geométricas que ele nunca vira. Ela usava um cordão fino de couro no pescoço, com uma pequena pena amarrada. No 5º dia, ao entardecer, Elias estava sentado no seu lugar no chão, com a cabeça apoiada na parede, quase dormindo. Um movimento o fez abrir os olhos. Os olhos dela estavam abertos. Eles eram grandes, amendoados e da cor mais escura que ele já tinha visto. Eles olhavam fixamente para ele, sem piscar. Não eram olhos assustados, eram olhos alertas, desconfiados, calculando tudo muito rápido. O teto, as paredes, ele. Elias se levantou de um salto, assustado. Você acordou?" Ela não disse nada, apenas observou. Sua mão boa, a do braço sem ferimento, se moveu lentamente por baixo da coberta, como se procurando algo. "Está tudo bem", Elias disse, levantando as mãos para mostrar que estava inofensivo. "Eu não vou te machucar. Eu te encontrei, na mata. Você estava ferida." Ela franziu a testa. Parecia não entender. Elias", ele disse, apontando para o próprio peito. "Elias." Seus olhos pousaram no rosto dele. Ela abriu a boca e saiu um som rouco, de quem não usava a voz há tempos. "Ai, Iana." "Ayana?" Elias repetiu. Ela deu um leve aceno com a cabeça. "Ayana, eu sou Elias." Ele apontou para a água num copo de lata ao lado. "Água? Você quer?" Ele fez o gesto de beber. Ela olhou para o copo, depois para ele.
Depois de um momento, ela tentou se sentar, mas o rosto contraiu de dor. Elias se adiantou para ajudá-la, mas ela afastou a mão dele com um movimento brusco, fraco, mas determinado. Ela mesma, devagar, se apoiou na parede e se sentou. Então, pegou o copo, cheirou a água primeiro, depois bebeu tudo de um só gole. Ela devolveu o copo e seus olhos foram para a porta trancada. Depois voltaram para Elias. Onde? Ela perguntou, a palavra saindo pesada e com um sotaque estranho. Na fazenda Boa Esperança, em São Tomé das Letras. Você estava perto do rio. Ela fechou os olhos como se tentando lembrar. Quando os abriu, parecia mais clara. Meu povo. A palavra povo, ela disse com dificuldade. Eu não vi mais ninguém, só você. Uma sombra passou pelo rosto dela. Ela olhou para o braço enfaixado, para as suas roupas limpas e simples que Elias tinha conseguido um vestido velho de sua mãe. Ela tocou o tecido, estranhando. Eu trouxe comida, Elias disse pegando uma tigela com canjica que ele tinha escondido no saco. Está fria, mas é boa. Ela olhou para a comida, depois para ele. Aceitou a tigela e a colher. Comeu devagar, mas com vontade. Elias percebeu que ela observava cada movimento dele, cada som de fora. Quando terminou, ela colocou a tigela no chão. Por quê? Ela perguntou, apontando para ele, depois para os seus próprios ferimentos. Porque eu te ajudei. Elias entendeu. Ele encolheu os ombros, sem jeito. Você estava machucada, não podia deixar lá. Ela parecia pensar sobre aquela resposta, como se fosse uma ideia difícil de aceitar. Ficou em silêncio por um longo tempo. O barulho dos grilos lá fora começou a encher o quarto escuro. Preciso ir, ela disse finalmente, tentando se levantar. Mas as pernas falharam, e ela caiu de volta no colchão, ofegante. Não, você ainda está muito fraca. Precisa ficar mais uns dias. Perigoso, ela sussurrou, seus olhos escuros brilhando na penumbra. Para você. Elias sentiu um frio na espinha. Ele pensou em Neco, nos outros, no que diriam se soubessem. Ninguém sabe. É segredo. A Iana olhou para ele, e pela primeira vez, a desconfiança deu lugar a um cansaço profundo. Ela assentiu, uma vez, e deixou a cabeça recair no travesseiro improvisado. Seus olhos se fecharam, mas Elias sabia que ela não estava dormindo. Estava apenas guardando forças. A Iana ficou naquele quarto da senzala por 3 semanas. A cada dia que passava, ela ficava mais forte. A febre foi embora. Os cortes fecharam, deixando marcas rosadas na pele. Elias ia ver ela 2, 3 vezes por dia. Levava comida, água, remédios simples. No começo, eles quase não conversavam. A Iana falava pouco português. Elias não sabia nenhuma palavra da língua dela. Eles se entendiam por gestos, por expressões no rosto. Com o tempo, ela começou a aprender. Elias apontava para coisas e dizia o nome. Copo, cama, luz. A Iana repetia com a pronúncia dura e certa. Ela era rápida para aprender. Uma tarde, Elias chegou e ela estava em pé, olhando pela fresta da porta. Ela se virou quando ele entrou. Hoje tem sol, ela disse. As palavras saíam devagar, mas claras. Tem. Elias respondeu surpreso. Ele colocou a tigela de feijão e arroz no banquinho. Você está melhor? Sim, melhor. Ela olhou para a porta de novo. Quando posso ir? A pergunta deixou Elias sem ar. Ele fingiu arrumar as coisas no saco. Logo, quando estiver completamente boa. Meu povo, eles vão estar procurando. Eu procurei sinais por perto do rio. Não achei ninguém. Talvez eles tenham ido para mais longe por causa da tempestade. A Iana não pareceu satisfeita com a resposta, mas não discutiu. Ela se sentou e começou a comer. Naquela noite, no jantar, Neco observou Elias com atenção. O senhor anda sumido, patrão, e anda com a cabeça nas nuvens. Tem algo ocupando seu tempo? Nada, Neco, só a fazenda. O velho peão cortou um pedaço de carne. É bom tomar cuidado. Às vezes a gente acolhe um passarinho ferido e ele vira um problema grande. Passarinho curado quer voar. É da natureza. Elias não respondeu. A moeda no seu bolso parecia pesar mais. Na manhã seguinte, quando Elias levou o café para a senzala, a Iana estava diferente. Ela tinha vestido sua roupa de couro, agora limpa, e com os rasgos costurados por suas próprias mãos com linha que Elias conseguira. Seu cabelo estava preso para trás. Ela parecia pronta para uma viagem. Hoje, ela disse sem rodeios. Hoje o quê? Hoje eu vou. Estou forte, você falou. Elias sentiu um aperto no peito. Mas você nem sabe para onde ir. A mata é grande. Deixa eu pelo menos te levar até algum lugar, te dar um cavalo. Não, eu encontro.
Ela se aproximou dele, olhou bem nos seus olhos. Obrigada, Elias. Você é homem bom. Era a primeira vez que ela dizia seu nome com alguma doçura. Elias ficou sem palavras. Ele apenas assentiu. Venha à noite, ela pediu. Traga uma lanterna boa e não conte para ninguém. Ele passou o dia todo nervoso. Trabalhou sem atenção. Errou contas. Neco não falou nada, mas seu silêncio era um comentário por si só. Quando a noite caiu e a fazenda dormia, Elias pegou uma lanterna nova, um cantil com água e um pacote com farinha e carne seca. Caminhou em silêncio até a senzala. A porta estava entreaberta. Seu coração deu um salto. Ele empurrou a porta devagar. O quarto estava vazio. O colchão estava arrumado. As tigelas limpas empilhadas no canto. A roupa que ele tinha dado a ela, dobrada com cuidado em cima do banquinho. Não havia sinal de Ayana. Não havia bilhete. Não havia nenhuma marca. Ela tinha ido embora sozinha. Elias correu para fora. Acendeu a lanterna. A luz cortou a escuridão, mostrando apenas a trilha vazia que levava para a mata. Ele chamou baixinho primeiro, depois mais alto. Ayana! Só o vento respondeu. Ele correu pela trilha, tropeçando em raízes, até a beira do rio do peixe. A água corria calma sob a luz das estrelas. Nada, ninguém. Ela tinha sumido como veio. Sem aviso, sem despedida. Elias voltou para a casa grande com os passos pesados. O pacote de comida e a lanterna ainda na mão pareciam objetos de um outro homem, de uma outra vida. Os dias que se seguiram foram de busca. Elias acordava antes do sol e andava pela mata chamando o nome dela. Perguntava discretamente a caçadores e viajantes se tinham visto uma mulher sozinha, com traços indígenas, vestida de couro. Ninguém tinha visto nada. Eu avisei, patrão, disse Neco uma tarde, encontrando Elias olhando para a mata da varanda. Ela era de um povo bravo, independente. Quando sarou, voou. É a lei da vida. Elias sabia que o velho tinha razão, mas saber não tirava a dor. A vida na fazenda Boa Esperança voltou ao normal. Os peões trabalhavam, o gado pastava, o sol nascia e se punha. Mas Elias não era mais o mesmo. A rotina era a mesma: cuidar do gado, consertar cercas, olhar o pôr do sol. Só que agora, no silêncio, ele ouvia o eco de uma voz aprendendo palavras. Via, no canto do olho, o vulto de alguém na porta da senzala. Os cadernos de pássaros ficaram esquecidos na gaveta. Os anos foram passando. 1, 2, 3, 4, 5. A saudade não foi embora. Virou uma companhia constante, um vazio quieto que ele carregava no peito. A lembrança dos olhos amendoados e escuros de Ayana, da maneira firme como ela falava, nunca saiu da sua cabeça. Ele se acostumou a viver com ela, acreditava no fundo do coração que aquela tinha sido uma história única, um encontro perdido no tempo e que ele nunca mais haveria. Era uma tarde como qualquer outra na Boa Esperança. Um calor pesado pairava sobre a fazenda. Os peões trabalhavam na roça de cana, os machados subindo e descendo no ritmo cansado de sempre. Elias estava na varanda, tentando se concentrar em uma conta de gastos com ferramentas. A moeda girava em seu dedo. De repente, um som alto fez todos pararem. Era o portão de madeira da entrada principal, rangendo com força, como se alguém o tivesse empurrado com determinação, não com as mãos, mas com o corpo. O machado de um peão congelou no ar. Outro deixou o balde de água cair no chão. O silêncio foi total, só o zumbido das moscas no ar quente. Elias levantou os olhos do livro de contas. Viu seus homens parados, todos olhando na direção do portão. Seu coração deu um pulo estranho. Ele se levantou devagar. No portão aberto, contra a luz do sol da tarde, estava uma figura. Ela caminhou para dentro, passando pelo portão. Seus passos eram firmes e silenciosos na terra batida. Não era a mulher frágil que Elias lembrava. Seu cabelo preto estava preso em duas longas tranças que balançavam nas suas costas. Ela usava uma túnica de couro pintada com desenhos geométricos em vermelho e preto. No pescoço, um colar feito de dentes grandes, brancos e afiados, que brilhavam ao sol. Nos braços ela tinha braceletes simples de couro. Seu rosto estava sério, marcado por uma determinação que Elias nunca tinha visto em ninguém. Era Ayana. Ela caminhou direto em direção à casa grande, em direção a Elias. Os peões não se mexiam, apenas observavam, com os olhos arregalados. Elias desceu os 2 degraus da varanda. Suas pernas pareciam de algodão. Ele suava, mas não era por causa do calor. Ayana parou a poucos passos dele. Ela estava mais perto do que ele imaginara em todos aqueles anos. Os olhos dela, os mesmos olhos amendoados e profundos, encontraram os dele.
Eles pareciam ter visto coisas. Eram mais velhos, mais sábios, mas o fogo dentro deles estava mais forte. Neco foi o primeiro a se mexer. Ele deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre Elias e a estranha visitante. Patrão, sua voz soou áspera no silêncio. Aiana nem olhou para Neco. Seu olhar não saiu do rosto de Elias. Elias, ela disse. A voz dela era a mesma, mas mais firme. Não tremia. Soava clara e direta no ar parado. Ele tentou falar, mas só saiu um ar rouco. Ele balançou a cabeça como se tentando acordar. Eu voltei, ela continuou. Voltou, Elias repetiu, ecoando as palavras dela de forma boba. Uma onda de alívio tão grande que doía tomou conta dele. Ela estava viva, ela estava ali. Mas então Aiana respirou fundo. Ela olhou em volta para os peões imóveis, para a casa, para a terra. Seu olhar voltou para Elias, e nele havia uma decisão inabalável. Não voltei para agradecer, ela disse, e cada palavra era como uma pedra sendo colocada no lugar. Eu voltei para pedir você em casamento. O mundo de Elias parou. O zumbido das moscas sumiu. O calor desapareceu. Ele não ouviu o suspiro coletivo que saiu da boca dos peões. Não viu Neco virar a cabeça para ele com os olhos quase saindo das órbitas. Ele só via Aiana e só ouvia aquelas palavras ecoando dentro da sua cabeça vazia. Pedir você em casamento. O quê? Foi a única coisa que ele conseguiu dizer muito baixo. Você me ouviu, Elias? Ela respondeu sem baixar a voz. Quero casar com você. Elias sentiu as pernas vacilarem. Ele precisou se segurar no poste da varanda. Olhou para os homens. Eles estavam chocados. Alguns cochichavam, outros riam de nervoso. Um deles, mais jovem, deixou escapar um "caramba" que cortou o ar. Neco se virou para os peões. Voltem ao trabalho, ele ordenou com uma autoridade que não costumava usar. Os homens hesitaram, mas começaram a se mover devagar, pegando suas ferramentas, mas seus olhos não saíam da cena. Patrão, Neco sussurrou, se aproximando de Elias. O senhor não pode ser sério. Olha para ela, olha para isso. O que as pessoas vão dizer? Elias não ouvia Neco. Ele só conseguia olhar para a Aiana, para a mulher que sumiu sem dizer adeus e que agora estava aqui, pedindo algo impossível. Por quê? Ele finalmente perguntou para ela, sua voz trêmula. Por que agora, depois de 5 anos? Aiana manteve a postura ereta. Porque precisei desse tempo. Para saber quem eu era, para saber o que queria. E eu sei agora, é você. Mas nós não nos conhecemos direito. Você nem ficou. Não preciso ficar para saber, ela interrompeu, suave mas firme. Eu vi sua bondade, eu carreguei ela comigo. É mais do que muitas pessoas têm em uma vida inteira juntas. A notícia já estava voando. Elias podia sentir. Da roça para o estábulo, do estábulo para a estrada. Em questão de horas, toda São Tomé das Letras saberia. Um fazendeiro branco, um homem quieto e sozinho, e uma índia guerreira de vestes estranhas. O escândalo não estava chegando. Ele já tinha começado bem ali no terreiro da Boa Esperança, no silêncio atordoado que agora era preenchido pelo burburinho distante dos peões e pelo som estridente do grito de uma siricóia, como um aviso da mata. O silêncio no terreiro parecia ter engolido todos os outros sons. Elias sentia o olhar de todos os peões, de Neco, mas principalmente o olhar firme de Aiana. Ela esperava uma resposta. Neco puxou o braço de Elias para o lado, falando baixo e rápido. Patrão, pelo amor de Deus, pense bem. A moça é corajosa, eu concedo. Mas casamento? O senhor sabe o que vão fazer com o nome da Boa Esperança na cidade? O senhor vai virar piada, e ela... Vão apontar o dedo para ela na rua. Elias olhou para a mão de Neco no seu braço, depois para o rosto preocupado do velho amigo. Ele respirou fundo e se virou de volta para Aiana. Sim, a palavra saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar melhor. Sim, o que, patrão? Neco sussurrou exasperado. Sim, eu caso com você, Elias disse, diretamente para Aiana. Ele não sabia de onde tirou aquela coragem. Talvez dos 5 anos de solidão que gritavam dentro dele. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, tocou os lábios de Aiana. Ela assentiu uma vez. A notícia correu mais rápido que o vento. Na tarde seguinte, o padre de São Tomé das Letras apareceu na porteira da fazenda, acompanhado de 2 homens importantes da cidade. Elias, meu filho, ouvimos um boato absurdo, começou o padre com um sorriso tenso. Dizem que você vai se casar com aquela mulher selvagem que apareceu aqui. Claro que é mentira, não é?
Elias, que os recebeu na varanda com as mãos suando, olhou para o chão. Não é mentira, padre. Vamos nos casar. O sorriso do padre congelou. Os dois homens trocaram olhares. Elias, você é um dos fazendeiros mais respeitados da região. Isso é uma loucura. Ela nem é batizada, não é da nossa fé. Imagine os filhos que poderiam ter. Não estamos pedindo permissão. A voz de Aiana soou atrás deles. Ela tinha saído da casa e estava parada na porta, vestindo um simples vestido de algodão que Elias tinha providenciado, mas sua postura era de rainha. Estamos avisando. Os homens da cidade ficaram sem palavras diante daquela mulher que os encarava sem medo. Na semana seguinte, Marcos Tavares, o fazendeiro vizinho, mandou um recado por um de seus capangas. Diz pro seu patrão que tá todo mundo rindo dele na cidade, que ele vai acabar sozinho quando a Índia cansar de brincar de casinha. Elias rasgou o recado e jogou os pedaços no fogo. O casamento foi na própria fazenda, uma semana depois. Não foi na igreja. O padre se recusou a celebrar. Foi o juiz de paz da cidade que aceitou ir, depois de muito insistir e de Elias pagar um valor a mais. A cerimônia foi na varanda da casa grande. Só estavam presentes Neco, alguns peões mais fiéis e o juiz. Aiana usou seu vestido de couro pintado. Elias usou sua melhor camisa xadrez. Quando o juiz perguntou se ela aceitava tomar Elias como marido, ela respondeu, aceito, com uma voz que ecoou por todo o terreiro. Não houve festa, não houve bolo. Os noivos entraram na casa grande e fecharam a porta. Do lado de fora, Neco acendeu seu cachimbo e olhou para o horizonte pensativo. Dentro de casa, pela primeira vez em sua vida, Elias não se sentiu sozinho. Os dias seguintes foram de aprendizado. A Aiana se mudou para a casa grande. Ela tentou se adaptar. Como se faz isso? Ela perguntou uma manhã, observando Elias preparar o café coado. Ele mostrou passo a passo. Ela observava tudo com uma atenção intensa, como se fosse uma estratégia de guerra. Ela tentou fazer pão de queijo. A primeira leva saiu dura como pedra. A segunda, cremosa por dentro. Ela sorriu, um verdadeiro sorriso, quando Elias comeu e elogiou. As mulheres da cidade, quando Aiana foi com Elias comprar suprimentos, cochichavam e viravam o rosto. Algumas crianças apontaram. Aiana ignorou tudo. Ela andava com a cabeça erguida, segurando o braço de Elias. À noite, eles sentavam na varanda. Elias, que mal conversava com seus próprios peões, descobria que tinha coisas para dizer. Falava sobre a fazenda do pai, sobre sua mãe que morreu cedo, sobre a solidão. Aiana ouvia. Depois, ela falava. Falava do seu povo, os Apache, que vieram de um lugar muito longe e se esconderam no cerrado para sobreviver. Falava de sua líder, Iracema, que era como uma mãe para ela. Não entrava em detalhes, mas Elias entendia que ela tinha deixado muita coisa para trás. Ele a levou para ver o pôr do sol no seu lugar favorito, um morro atrás da casa. Ela ficou em silêncio, observando as cores no céu. É bonito aqui, ela disse. A terra é forte. Elias olhou para ela, iluminada pela luz dourada do fim de tarde. Pela primeira vez, a paz que ele sentia não era a paz vazia da solidão. Era uma paz cheia, era a sensação de pertencimento. Neco, vendo o patrão sorrir mais, falar mais, até assobiar baixinho enquanto trabalhava, abafou seu cinismo. Uma tarde, ele trouxe para Aiana um pequeno presente, uma faca de cabo de madeira, bem afiada, útil para 1000 coisas na fazenda. Para a patroa, ele disse, quase sem jeito. Aiana aceitou a faca, examinou a lâmina com um olhar profissional e assentiu, séria. Obrigada, Neco. Vai ser útil. Elias sentiu uma felicidade grande e quieta tomando conta dele. Ele tinha uma esposa, tinha uma companheira. A fazenda Boa Esperança finalmente fazia jus ao nome. O passado de solidão parecia um sonho ruim. O futuro, pela primeira vez, tinha cor. 1 ano depois do casamento, no mês de maio, o filho deles nasceu. Foi um parto difícil, que durou toda uma noite, mas no fim, o chão forte de um bebê encheu a casa grande. Elias chorou quando segurou o menino pela primeira vez. O bebê tinha os olhos amendoados e escuros da mãe, e o cabelo claro e encaracolado do pai. Quijote, Aiana sussurrou, exausta, mas com um brilho nos olhos, enquanto acariciava a cabeça do recém-nascido. Seu nome é Quiote, significa corajoso. Quijote, Elias repetiu, gostando do som. Jote Pereira. A felicidade na Boa Esperança era completa.
Quijote era um bebê saudável que enchia a casa com novos barulhos, choros, risadas, balbúcios. Aiana era uma mãe atenta e carinhosa. Elias passava horas só olhando o filho dormir no berço que ele mesmo tinha consertado. Neco se tornou um avô para o menino. Trazia pequenos presentes, uma miniatura de carro de boi talhada em madeira, um chocalho feito com sementes. Esse daqui vai dar patrão de verdade, dizia Neco, balançando o Quijote no colo. Tem o sangue forte da mãe e a calma do pai. A vida seguia seu ritmo bom. Quijote cresceu rápido. Aos 8 meses, engatinhava pelo terreiro atrás das galinhas. Aos 1 ano, dava seus primeiros passos trêmulos entre Elias e Aiana. A fazenda era seu reino, mas as nuvens começaram a se formar no horizonte, longe daquele vale protegido. Num sábado de feira, Elias foi a São Tomé das Letras comprar alguns materiais. No armazém, ele ouviu 2 homens conversando perto do balcão. Então, o Marcos Tavares está mesmo decidido. Comprou aquela área toda das Grutas do Sol. Diz que tem minério bom lá, vai expandir a plantação de eucalipto dele. Mas aquela área não é devoluta? Eu ouvi falar que tem uns índios por lá, escondidos. O outro homem deu uma risada seca. Índio? Isso aí é lenda para boi dormir, e se tiver, o Marcos sabe como lidar. Um trator passa por cima de qualquer empecilho, amigo. Elias ficou com a espinha gelada. As Grutas do Sol ficavam na região mais afastada do cerrado, para além da Serra da Mantiqueira. Era exatamente o tipo de lugar onde o povo de Aiana poderia estar. Ele voltou para casa rápido demais. Encontrou Aiana no jardim, ensinando o Quijote, agora com 1 ano e meio, os nomes das plantas em português e na língua dela. Tutuaba, ela dizia, apontando para uma flor, sempre viva. Elias chamou-a para dentro com a voz séria. Ele contou o que ouvira no armazém. O rosto de Aiana ficou imóvel como uma máscara. Seus olhos, que há pouco brilhavam com alegria, escureceram. Grutas do Sol, ela repetiu baixinho. É um dos nossos lugares sagrados, onde os mais velhos ficam, onde guardamos as sementes. Pode não ser nada. Elias tentou, querendo acreditar. Pode ser só boato. Ela balançou a cabeça lenta e tristemente. Marcos Tavares não é homem de boato. Ele é homem de ação e ganância. 2 semanas se passaram. A tensão pairou no ar, mas nada aconteceu. Até que uma tarde, um menino que Elias nunca tinha visto apareceu na porteira da fazenda. Era um garoto de pele morena e cabelos lisos, não parecia ser da cidade. Ele não disse uma palavra, apenas entregou um pequeno rolinho de couro amarrado com fio de crina para Aiana, que estava colhendo temperos na horta, e saiu correndo. Aiana desamarrou o fio com dedos que tremiam levemente. Dentro havia um pedaço de casca de árvore, e nele, desenhados com carvão, alguns símbolos, uma série de troncos de árvore caídos, e ao lado, o desenho de um corvo com as asas abertas. Ela levou a mão à boca. Seu rosto perdeu toda a cor. O que é? O que diz? Perguntou Elias, alarmado. É do meu povo, ela respondeu, a voz rouca. Os símbolos, as árvores caídas. Isso significa destruição, desmatamento. E o corvo sou eu, da linhagem dos Gaa. É um chamado. Um chamado para quê? Para lutar, Elias, para proteger. Eles estão sendo atacados, expulsos. O Marcos Tavares e seus homens já estão lá. Eles precisam de mim. Ela olhou para ele, e nos seus olhos ele viu a tempestade que se aproximava. Meu sangue está lá, minha mãe, meus irmãos de tribo, Iracema, todos. Naquele momento, Quijote veio correndo do jardim com um punhado de flores amarelas na mão. Mamãe, olha! Ele se jogou contra as pernas dela rindo. Aiana olhou para o filho e depois para o desenho na casca de árvore. A dor que cruzou seu rosto foi a coisa mais terrível que Elias já tinha visto. Ela estava sendo puxada para 2 lados, e ambos a rasgavam por dentro. A noite caiu sobre a Boa Esperança, mas dentro da casa grande, a luz do lampião ainda tremulava. O pedaço de casca com os desenhos de carvão estava em cima da mesa, entre Elias e Aiana, como uma acusação silenciosa. Você não pode ir, Elias disse pela 3ª vez, as mãos apertadas em punhos. É loucura. Eles têm homens armados, tratores. Você vai sozinha contra isso? Meu povo está sozinho contra isso. Aiana respondeu, a voz baixa mas firme. Eles são meus irmãos, minha mãe Iracema. É meu dever. E o seu dever com a gente, com Quijote, comigo? A voz de Elias falhou.
O medo o deixava enrijecido, mas também bravo. Você é minha esposa, mãe dele, aqui é sua casa agora. Aiana levantou os olhos. Eles estavam úmidos, mas secos de qualquer dúvida. Elias, você nunca vai entender. Este chamado não é uma escolha, é como respirar. Se meu povo sangra, meu sangue grita para estar lá. Você quer que eu fique aqui segura, enquanto minha família de sangue é destruída? Deixa a polícia resolver. Eu vou à cidade amanhã, falo com o delegado. O delegado janta na casa de Marcos Tavares. Aiana bateu a mão na mesa, um raro sinal de exasperação. Para eles, nós não somos gente, somos um problema para ser removido. Ninguém vai ajudar. Eles ficaram em silêncio, o ar pesado entre eles. Do quarto ao lado, vinha o som tranquilo da respiração de Quiote dormindo. Então leva a gente, Elias disse desesperado. Eu e Quiote. Vamos todos. Podemos ajudar, podemos... Não. A palavra de Aiana foi final como o fechar de uma porta. É uma guerra, Elias. Você não é guerreiro. E Quiote é um bebê. Eu não posso proteger vocês e lutar ao mesmo tempo. Eu não vou colocar meu filho no perigo. Elias sentou-se pesadamente na cadeira. Sentiu-se pequeno, impotente. Tudo o que ele tinha construído a família, a felicidade estava desmoronando. Se você for, talvez nunca mais volte, ele sussurrou, olhando para as próprias mãos. Aiana não respondeu. Ela sabia que era verdade. Na manhã seguinte, o ar estava frio e úmido. Aiana agiu com uma calma metódica e aterrorizante. Ela arrumou uma pequena bolsa de couro, um pouco de comida, ervas medicinais, a faca que Neco lhe dera. Vestiu sua túnica de couro pintada, a mais resistente. Amarrou o cabelo em uma trança firme. Elias a observou, parado na porta do quarto, seu coração um peso de pedra no peito. Ele não tinha mais argumentos, só tinha medo. Promete que volta, ele pediu, a voz quase sumida. Aiana parou o que estava fazendo e olhou para ele. Caminhou até ele e colocou as mãos no seu rosto. Seus olhos escuros mergulharam nos dele. Eu prometo que vou tentar com todo o meu ser, ela disse. Cada palavra foi um fio de dor. Cuida do nosso filho Elias, ensina ele sobre a terra e ensina ele sobre mim. Ela se virou e entrou no quartinho onde Quiote dormia. Elias não a seguiu. Ficou parado no corredor, ouvindo o silêncio quebrado apenas pelo som abafado de sua voz, cantarolando uma canção suave, em uma língua que ele não conhecia. Depois, o som de um beijo longo e terno. Quando Aiana saiu do quarto, seu rosto estava molhado, mas determinado. Ela passou por Elias sem olhar. Se não olhasse, talvez não desistisse. Eu te amo, Elias disse para as suas costas, as palavras saindo num sopro. Aiana parou na porta dos fundos. Seus ombros se moveram num suspiro profundo. Ela não se virou. Eu também te amo, por isso preciso ir. E então ela abriu a porta e desapareceu na névoa cinzenta da manhã. Elias ficou parado por um tempo que pareceu uma eternidade. O sol começou a raiar, fraco, sem calor. A casa estava estranhamente silenciosa. Foi quando ele viu o envelope de papel pardo em cima da mesa da cozinha, apoiado no saleiro. Suas mãos tremiam quando pegou. Dentro, uma única folha, com poucas linhas escritas em uma letra hesitante, mas firme. Elias, meu coração fica com você e com Quiote, mas minhas mãos e meu espírito precisam ir para onde meu povo está sangrando. Não foi uma escolha fácil, foi a única escolha. Por favor, não deixe nosso filho me esquecer. Conte a ele sobre o vento que canta nas montanhas. Um dia, se os espíritos permitirem, eu volto para vocês. Aiana. A carta caiu no chão. Elias correu para fora para o terreiro. Chamou o nome dela. Apenas Neco, vindo do estábulo, ouviu seus gritos. Ela foi, não foi, patrão? O velho perguntou, o rosto sério. Elias não respondeu. Ele correu até a cerca e olhou para a mata que levava às colinas. Nenhum vulto, nenhum movimento. Apenas o vasto silêncio do cerrado que havia engolido sua esposa. O dia começava, mas dentro de Elias, uma escuridão profunda e fria já se instalava. Os dias que se seguiram foram um só dia longo e torturante para Elias. Ele ficava na porteira da fazenda, olhando para o caminho que levava às colinas. A cada barulho, seu coração dava um salto. A cada som diferente da mata, ele achava que era ela voltando. Neco tentava distraí-lo com o trabalho. Vem ver esse bezerro novo, patrão. É malhado, igual ao que o seu pai gostava. Mas Elias mal ouvia. Suas mãos trabalhavam sozinhas. Seus olhos estavam sempre longe. 2 semanas depois, as notícias começaram a chegar.
Fragmentos, pedaços de conversa ouvidos na cidade, um caçador que voltou da região das Grutas do Sol com o rosto pálido, um tropeiro que falou de tiros ouvidos ao longe, de fumaça subindo do cerrado. Neco foi quem trouxe a confirmação, num dia chuvoso de outono. Ele chegou da cidade com a roupa encharcada e um olhar sombrio. "Patrão", ele chamou, tirando o chapéu molhado. "A notícia não é boa." Elias, que estava tentando dar de comer a Quijote na cozinha, congelou. A colher de mingau ficou parada no ar. Falaram que houve um grande conflito lá nas grutas. Os homens do Marcos Tavares chegaram com máquinas. Os índios, o povo da patroa, tentou impedir. Houve briga, muita briga. E ela? A palavra saiu como um sopro de Elias. Neco baixou os olhos. Dizem que muitos morreram dos dois lados. Que os índios que sobreviveram fugiram mais para dentro do mato, para um lugar que ninguém conhece. Ninguém sabe nomes, patrão. Ninguém viu. Ninguém viu a patroa. Quijote, sentado no cadeirão alto, bateu a mãozinha na mesa. "Mamãe", ele disse, a palavra ainda nova em sua boca. Elias olhou para o filho. Algo dentro dele se partiu, afundou num lugar escuro e frio de onde não voltaria mais. A esperança que ele ainda guardava se apagou. Se a Iana estivesse viva, ela teria dado um jeito de avisar. Ela teria voltado. Ela não voltou. A partir daquele dia, Elias aceitou. A Iana tinha morrido naquelas colinas, defendendo seu povo. A mulher que ele amava não existia mais. A tristeza se instalou na casa grande como um morador permanente. Elias cumpria suas tarefas, cuidava da fazenda, pagava os homens, mantinha as contas. Mas era como se ele estivesse coberto por uma névoa grossa. Ele comia sem sentir gosto, dormia sem descansar. Sua única razão para se levantar da cama todas as manhãs era Quijote. O menino crescia, exigindo atenção, cuidado, amor. Elias dava tudo isso, mas com uma sombra nos olhos. Ele banhava Quijote, vestia, alimentava. À noite sentava na beira da cama e contava histórias, mas as histórias nunca tinham finais felizes. Eram histórias de animais perdidos na floresta, de estrelas que caíam e não voltavam mais. "Papai, cadê mamãe?" Quijote perguntou uma noite já com quase 4 anos. Elias ficou sem ar. Ele olhou para o rosto do filho, para os olhos tão parecidos com os dela. "Sua mamãe foi para as estrelas, filho, para um lugar muito longe." "Ela volta?" "Não, Quijote, ela não volta." O menino não chorou, apenas franziu a testa como se processasse uma informação muito difícil. A partir de então, a palavra mamãe sumiu do seu vocabulário por um longo tempo. Quijote cresceu. Virou um menino forte, mas quieto. Ele brincava sozinho no terreiro, colecionando pedras do riacho. Na escola, em São Tomé das Letras, as outras crianças cochichavam. "É o filho da Índia que morreu. Meu pai disse que a mãe dele era brava, matou gente." Quijote não respondia. Ele apenas encarava com um olhar de raiva que não combinava com a idade. Brigava muito. Voltava para casa com o joelho ralado, a blusa rasgada. Elias tentava conversar. "Filho, você não pode brigar, tem que ignorar." "Por que você não foi buscar ela?" Quijote perguntou certa tarde, aos 8 anos. Seus olhos eram acusadores. "Por que você deixou minha mãe ir embora sozinha?" A pergunta atingiu Elias como uma facada. A moeda no seu bolso ficou imóvel. Ela precisava ir, filho. Eu não podia impedir." "Você não tentou", Quijote gritou. E pela primeira vez, Elias viu todo o sofrimento do menino transbordar. "Você ficou aqui, ela morreu porque você deixou." Elias não soube o que dizer. Como explicar o dever, o chamado do sangue para uma criança? Como admitir que seu próprio medo e passividade talvez tivessem contribuído para aquela dor? Ele ficou em silêncio, e seu silêncio foi a confirmação que Quijote precisava. Os anos viraram uma década. Quijote tinha 15 anos agora. Era um adolescente alto, desengonçado, com a raiva virando uma crosta dura em volta dele. Não se interessava pela fazenda. Ficava horas sozinho no seu quarto, ou sumia no cerrado sem dizer para onde ia. Elias, agora com cabelos grisalhos e um cansaço permanente nos ombros, tentava se aproximar. "Precisamos consertar a cerca do curral novo. Quer me ajudar?" Depois, Quijote respondia sem olhar para ele. A distância entre eles não era feita de metros, mas de palavras não ditas, de perdão não dado,
de uma mulher cuja ausência pesava mais do que qualquer presença. A fazenda Boa Esperança era próspera, o gado estava gordo, a casa em ordem, mas a família que um dia ali viveu estava despedaçada. E Elias não sabia como colar os cacos de volta. Ele só sabia olhar todos os dias para as colinas onde tudo tinha acabado e carregar o peso de uma culpa que seu filho lhe dava de presente todos os dias. O calor do meio-dia pesava sobre a fazenda. Quijote, agora com 17 anos, estava encostado no trator parado, olhando para o horizonte com um desinteresse que era sua expressão padrão. Elias, de dentro da casa, observava o filho pela janela. 12 anos. 12 anos desde que aquele mesmo horizonte tinha engolido a hiena. Neco entrou na sala tirando o chapéu. O portão da frente está com um madeiramento fraco, patrão. Preciso consertar antes que caia. Conserta então, disse Elias sem se virar. Neco ficou parado um momento. O menino ainda não fala com o senhor direito? Elias não respondeu. A resposta era óbvia. Quijote falava com Neco, com os peões, até sorria às vezes. Com o pai, eram monossílabos. Sim, não, depois. Um som distante fez os dois homens olharem para fora. Não era o barulho normal do dia a dia. Era o som de vários passos na estrada de terra vindo em direção à porteira. Quijote se levantou, alerta. Elias sentiu um frio antigo na nuca. Neco foi até a janela. É um grupo de pessoas. 6, 7. Não parecem da cidade. Elias saiu para a varanda. Quijote já estava lá, os braços cruzados. O grupo se aproximou. Eram homens e mulheres, vestidos com roupas simples de algodão, mas resistentes. Seus rostos eram sérios, marcados pelo sol e pelo tempo. Pararam do lado de fora do portão. Um dos homens mais velho deu um passo à frente. Boa tarde. Procuramos pelo homem Elias, dono desta terra. Sou eu, disse Elias descendo os degraus. Sua voz soou estranha para seus próprios ouvidos. O homem olhou para ele, depois fez um gesto para trás para o grupo. As pessoas se afastaram um pouco, abrindo caminho. Do meio deles, uma mulher saiu. Ela caminhou até o portão e parou. Ela não era mais a jovem guerreira que partira. O tempo tinha gravado marcas profundas em seu rosto. Havia uma cicatriz fina que descia da têmpora até o queixo, do lado direito. Outras marcas mais antigas cruzavam seus braços visíveis. Seu cabelo, ainda preso em tranças, tinha fios brancos misturados ao negro. Seus olhos, porém, seus olhos amendoados e escuros eram os mesmos, cheios de uma dor calma, de uma história longa, mas com aquele fogo interno ainda aceso. Era a hiena. O mundo de Elias desabou e se reconstruiu em um segundo. Ele levou a mão ao peito como se tivesse levado um golpe. O ar sumiu dos seus pulmões. Ao seu lado, ouviu o som agudo da cadeira de balanço da varanda rangendo. Neco tinha se levantado, a boca aberta, mas foi Quijote quem se moveu primeiro. Ele deu um passo à frente, seus olhos, tão parecidos com os dela, arregalados. Ele a observava como se visse um fantasma, um mito que de repente tinha carne e osso. A hiena olhou para Elias primeiro, um olhar longo, carregado de 12 anos de ausência, de batalhas, de saudade. Um leve tremor percorreu seu lábio. Depois, lentamente, seus olhos se moveram para o jovem ao lado dele. Ela estudou cada detalhe do rosto de Quixote, a curva da boca, o nariz, os cachos rebeldes no cabelo. Seus olhos se encheram de lágrimas que não caíram. Quixote, ela falou, e o nome saiu como uma oração, um som sagrado e roubado pelo tempo. Quixote estremeceu ao ouvir sua voz. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o pai, depois de volta para a mulher. Suas mãos se cerraram em punhos. Não, ele disse baixo, quase para si mesmo. Não pode ser. É ela, filho. A voz de Elias finalmente funcionou, carregada de um emaranhado de emoções que ele nem sabia nomear. Alívio, incredulidade, medo. A hiena abriu o portão. Ele rangiu, o mesmo som de 12 anos atrás. Ela entrou no terreiro. Seus passos eram firmes, mas mais lentos. Ela parou a pouca distância deles. Sobrevivi, ela disse, e as palavras eram para Elias, mas seus olhos não saíam de Quixote. A luta foi longa, muito longe daqui. Muitos morreram, meu povo. O que sobrou encontrou um novo lugar, uma reserva onde podemos viver em paz. Demorou todos esses anos para garantir que estava seguro, para que eu pudesse voltar. Elias queria correr até ela, tocá-la, ter certeza de que era real, mas seus pés estavam presos no chão, e o olhar de seu filho, cheio de confusão e raiva, o mantinha no lugar. Voltou para quê?
A voz de Quijote soou áspera, cortando o ar. Todos olharam para ele. Seu rosto estava pálido, seus olhos brilhando. Depois de 12 anos, para visitar? A hiena fechou os olhos por um segundo, absorvendo a dor daquela pergunta. Quando os abriu, ela olhou diretamente para ele. Voltei porque prometi que tentaria. Voltei porque você é meu filho. E ele, ela olhou para Elias, é meu marido. Essa era minha casa. É onde meu coração ficou. Seu coração? Quijote deu uma risada amarga. Que coração é esse que some por 12 anos sem dar notícia? Que deixa um filho crescer sozinho? Quijote. Elias tentou intervir, mas o garoto o ignorou. Por que você foi? Quijote gritou, a raiva transbordando de uma vez. Por que você nos deixou? A hiena não recuou. Ela aceitou a fúria dele como se fosse uma punição justa. Porque se eu não fosse meu povo, sua avó Iracema, seus tios, todos teriam sido destruídos. Eu fui lutar para que algo deles, de mim, sobrevivesse. Para que você um dia soubesse de onde veio metade do seu sangue. Foi a escolha mais difícil da minha vida, e eu carrego o peso dela todos os dias. O grupo de pessoas atrás do portão observava em silêncio. Neco, na varanda, limpou o rosto com a mão. Quijote não sabia o que dizer. A raiva ainda queimava nele, mas as palavras dela, a dor genuína em seus olhos, criavam uma fissura na sua certeza. Ele olhou para o pai novamente. Elias estava parado, as lágrimas finalmente escorrendo silenciosamente pelo seu rosto envelhecido, olhando para a hiena como se ela fosse um milagre. O silêncio que se seguiu foi enorme, cheio de 12 anos de perguntas sem resposta e de um futuro incerto que acabava de chegar, de repente, na porteira da Boa Esperança. O grupo de pessoas que acompanhava a hiena se acomodou perto do estábulo, aceitando água e um lugar à sombra que Neco lhes ofereceu. O velho peão agia com uma reverência silenciosa. A guerra no terreiro agora era outra. A hiena continuou dentro da cerca, diante de Elias e Quiote. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo farfalhar das folhas de eucalipto. Precisamos entrar. Elias finalmente disse, sua voz ainda embargada. Precisamos conversar. Quijote virou as costas e subiu os degraus da varanda com passos largos. A porta da casa grande bateu atrás dele. A hiena flutuou por um segundo, como se a força que a trouxera até ali tivesse sumido. Elias se aproximou, devagar. Ele tem toda a razão de estar com raiva, ela sussurrou, olhando para a porta fechada. Eu também estive com raiva, por muito tempo, até pensei que você tinha morrido. Elias parou diante dela. Queria tocá-la, mas não sabia se podia. 12 anos eram um abismo. Mas você está aqui. Estou. Ela ergueu a mão e, com uma hesitação que ele nunca vira nela, tocou o rosto dele. Seus dedos ásperos passaram sobre as rugas ao redor de seus olhos. Você envelheceu, Elias. E você também. Ele cobriu a mão dela com a sua. Era real, de carne e osso. Você está machucada. São apenas marcas. Histórias na pele. Neco interrompeu, vindo da direção do estábulo. Patroa, a hiena, os seus companheiros disseram que vão seguir viagem, que você pode ficar, que é sua decisão. Ela acenou com a cabeça, agradecendo. Sim, eu fico. A notícia se espalhou pela fazenda. Os peões observavam de longe, curiosos e respeitosos. A índia guerreira, a lenda, tinha voltado e agora era a patroa de novo. Dentro de casa, Quijote tinha trancado a porta do seu quarto. Elias bateu. Filho, abre a porta. Precisamos falar. Não tenho nada para falar com ela. A resposta veio abafada. Então fala comigo. Silêncio. Depois, o som da tranca sendo aberta. Quijote estava sentado na cama, olhando para as mãos. Elias entrou e se sentou ao lado dele. Ela vai ficar. Eu ouvi. Ela é sua mãe, Quijote. Uma mãe que eu não conheço. Para mim, ela sempre foi uma história que doía. Agora ela aparece e quer o quê? Que a gente finja que nada aconteceu? Ninguém está fingindo nada. Ela está aqui para tentar consertar. Algumas coisas não têm conserto, pai. Quijote ergueu os olhos e neles Elias viu o menino machucado de anos atrás. 12 anos não voltam atrás. Não voltam. Elias concordou, com uma calma que surpreendeu a si mesmo. Mas o tempo que vem pela frente ainda é nosso. Eu errei. Eu deixei ela ir porque fui covarde. Fiquei parado. A raiva que você sente de mim é justa, mas não jogue essa raiva nela sozinha. Ela lutou por algo maior que ela. Talvez um dia você entenda. Quijote não respondeu. Ele só olhou para a janela. Nos dias seguintes, a fazenda viveu uma paz tensa. A hiena se mudou de volta para o quarto que era seu, ao lado do de Elias.
Eles dormiam em lados opostos da cama grande, o espaço entre eles carregado de história. Ela tentou voltar à rotina, ajudava na horta, cuidava das galinhas, cozinhava com os ingredientes que encontrava. Quijote a evitava. Se ela estava na cozinha, ele entrava e saía em silêncio, pegando o que precisava. Se ela estava no terreiro, ele ia para o curral. Uma tarde, ela o encontrou tentando amarrar uma cerca que estava frouxa. Ele lutava com o arame, os dedos ficando vermelhos. "Deixa eu ajudar", ela ofereceu, chegando perto. "Eu consigo sozinho", ele respondeu sem olhar. "Eu sei que consegue, mas 2 mãos fazem o trabalho mais rápido." Ela não esperou por permissão. Pegou a ponta do arame e, com uma habilidade que surpreendeu Quixote, fez um nó forte e seguro em segundos. Ele observou suas mãos, as cicatrizes, a precisão dos movimentos. "Onde você aprendeu isso?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pará-la. "Aprendi a sobreviver, a consertar o que está quebrado, seja uma cerca, seja um corpo, seja um espírito." Ela olhou para ele. "Seu nome, Quijote, vem dos corvos, os Gaá. Eles são espertos, observam tudo. São bons em consertar coisas também." Ele virou o rosto, mas não foi embora. Ficou ali, terminando o trabalho ao lado dela, em silêncio. Lentamente, pequenos momentos assim foram acontecendo. Uma pergunta sobre uma planta, um conserto numa ferramenta. Elias observava, com o coração apertado de esperança e medo. Uma noite depois do jantar, Quijote estava na varanda. A hiena saiu e se sentou na cadeira de balanço ao lado dele. Não falaram por um longo tempo. "Eu tenho isso", Quijote disse do nada. Tirou do bolso o saquinho de couro com as pedras que colecionava desde criança. Derramou algumas na palma da mão. A hiena olhou para as pedras. Sua expressão suavizou. "Você sempre gostou de coisas da terra. Mesmo bebê, segurava pedrinhas para dormir." Quijote a olhou surpreso. "Você se lembra?" "Me lembro de tudo, do cheiro da sua cabeça, do som da sua risada, da música que eu cantava para você dormir." A voz dela falhou um pouco. "Essa música eu ainda canto às vezes lá longe, para me lembrar." Quijote fechou a mão em volta das pedras. Seu queixo tremia. "Por que você nunca mandou notícia? Uma carta? Algo?" "Porque não podia. Qualquer mensagem poderia colocar vocês em perigo. Os homens que lutamos eram cruéis. E por quê? Porque a dor de ouvir a voz de vocês e não poder estar aqui teria me quebrado. E eu não podia me quebrar. Meu povo precisava que eu estivesse inteira." Dessa vez, as lágrimas que ela segurava há 12 anos começaram a escorrer, silenciosas, teimosas. Quijote as observou rolando pelas cicatrizes do seu rosto. A raiva enorme que ele carregava, como uma pedra no peito, começou a rachar. Não sumiu, mas deixou entrar um pouco de ar. Ele não a abraçou. Não disse que a perdoava, mas estendeu a mão com uma das pedras mais lisas e brancas na palma. "Essa eu achei no rio, no verão passado", ele disse. A hiena aceitou a pedra, fechou os dedos em volta dela, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "É linda", ela sussurrou. Na porta da casa, Elias observava, sem ser visto. A moeda no seu bolso estava quieta. Pela primeira vez em 12 anos, ele não olhava para as colinas com dor. Olhava para a varanda, para os 2 pedaços do seu coração começando, muito devagar, a se aproximar. A reconstrução não seria em um dia. Talvez levasse anos, mas ali, naquela noite calada da Boa Esperança, a primeira pedra havia sido colocada.